Eu sou a Angélica e estou cursando licenciatura em Química do campus Vila Velha. Oi, gente, eu sou a Érica e eu faço curso de licenciatura em Química no campus Vila Velha. Eu sou a Tainara Regina e eu faço licenciatura em Química no campus Vila Velha. Estamos cursando o quarto período e vamos apresentar o trabalho de lantanídeos para a matéria de inorgânica em Química, que tem como professor orientador o Anderson Romão. A síntese e a modelagem dos novos compostos luminescentes, ela constitui uma das áreas mais atrativas, digamos assim, da química da coordenação, onde os complexos de íons de lantanídeos, eles são muito utilizados para várias pesquisas, né, nesse ramo, porque eles têm uma característica que só eles possuem, que é a configuração 4F na sua estrutura eletrônica. Onde seus elétrons, né, que ficam no 4F, eles vão interagir com os átomos que estão circundantes através de uma transferência de energia. O termo, né, transferência de energia, ele é usado para descrever a transferência e excitação eletrônica de uma espécie química, seja átomo, molécula, íon, radical, que vai para outra, igual a ele ou diferente entre grupos da mesma molécula. E vai ser esse fenômeno, né, que ele vai constituir uma parte do processo mais complexo, digamos assim, como a fosforescência, a luminescência e entre outros. A família dos lantanídeos possui esse nome por causa do primeiro elemento, que é o lantânio, e essa família ela apresenta propriedades semelhantes. Os lantanídeos eles se encontram no sexto período da tabela periódica, no metal de transição, mas eles ficam um pouco mais abaixo da tabela periódica. E esse grupo ele está posicionado abaixo, né, como eu já disse, do lado de fora, digamos assim, do corpo principal da tabela periódica, porque eles possuem um grande número de elementos mesmo. Agora temos essa tabela assim só com os lantanídeos, e essa tabela é interessantíssima porque ela mostra o elemento químico na sua forma pura. E ela tá do lantânio, né, até o lutécio, que são os lantanídeos. Nas últimas 2 décadas, as pesquisas com os lantanídeos, elas vieram aumentando em decorrência dessa estrutura eletrônica 4F que já foi dita. Em uma pesquisa, né, feita no Google Acadêmico com a palavra lantanídeos, ele encontrou aproximadamente 4.060 resultados contendo, né, a palavra lantanídeo, seja em monografia, artigo, livro, entre outras coisas que são publicadas. Filtrando essas informações, né, para destrinchar assim, de 2000 a 2010 foram encontrados na busca aproximadamente 1.260 resultados. De 2010 a 2021 foram encontrados aproximadamente 2.580 resultados. De 2015 a 2021 foram encontrados 1.520 resultados. Em 2021 foram encontrados 30 resultados. Mesmo o escândio e o ítrio não fazendo parte dos lantanídeos, eles vão apresentar propriedades físico-químicas muito semelhantes com esses elementos da família dos lantanídeos. E devido a essa semelhança, é que se dá um nome para se referir a esses metais de terra rara. Mas, mesmo tendo esse nome de metais de terra rara, eles são muito comuns e muito abundantes na Terra. Exemplo dessa abundância é que o cério ele é tão abundante quanto o cobre na Terra. O lantânio ele foi descoberto em 1819 por Carl Gustav em Estocolmo, na Suécia, a partir da decomposição parcial de uma amostra de nitrato de cério, aquecendo e tratando esse sal com ácido nítrico diluído. Da solução que foi resultante, né, ele vai isolar uma nova terra rara e ele vai denominar de lantana. O lantânio ele só foi isolado, né, puro em 1923 e a palavra lantânio ela vai vir do grego. Se acha o lantânio em 2 tipos de minério, o primeiro é a monazita e o segundo é a bastinazita, e na monazita ele vai acontecer com frequência de 25% e na bastinazita de 38%. Os principais depósitos que vão ter a monazita são encontrados na Índia, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Austrália, e os principais depósitos que são encontrados a bastinazita, eles estão localizados nos Estados Unidos, Califórnia e Novo México. A obtenção dele puro, porque ele não é encontrado puro na natureza, vai ser pela redução do trifluoreto de lantânio com o cálcio metálico. Ele é muito utilizado na fabricação de pedras para isqueiro, também como catalisador de craqueamento do petróleo, como componente absorvente de infravermelho em vidros especiais e ópticos, e também é utilizado na fabricação de lentes, né, para telescópios e iluminação para projetores cinematográficos. Aqui a gente tem sua estrutura de rede, o seu espectro de emissão e sua configuração eletrônica. O cério foi descoberto na Suécia por John Jacob Berzelius e Wilhelm von, independente na Alemanha por Martin Encke, ambos em 1803. O cério foi nomeado por Berzelius em homenagem ao asteroide Ceres, descoberto 2 anos antes, em 1801. O metal foi isolado em 1875 por Norton e Hildebrand. Ele pode ser obtido pela redução do fluoreto com cálcio, pela eletrólise do cloreto fundido e por outros meios.
Sua utilização pode ser em combinação com o ferro e magnésio para a fabricação de pedra de isqueiro e artefatos magnéticos, e junto com carbono na fabricação de equipamentos de iluminação cinematográfica. Seu óxido é utilizado como catalisador em escapamento de automóveis e fornos autolimpantes. O neodímio foi descoberto pelo barão Karl Auer von, um químico austríaco, em Viena, no ano de 1885. Ele separou o neodímio, assim como o elemento praseodímio, de um material conhecido como dídimo por meio de análises espectroscópicas. Porém, esse material não foi isolado na forma relativamente antes de 1925. O nome neodímio é derivado do grego neos, novo, e dídimos, gêmeo. Ele atualmente é obtido por um processo de troca iônica da areia monazita, um material rico em elementos terras raras, e através da eletrólise dos seus sais haletos. As suas principais aplicações do elemento neodímio no dia a dia é em laser, para produção de luz coerente, com o uso de apontadores e na medicina. Os seus sais são usados na produção de esmaltes, né, que não são aqueles de unha, e na astronomia para calibração de linhas espectrais. Em liga de ferro e boro na produção de ímãs potentes, e junto com o praseodímio é usado para a produção do vidro conhecido como dídimio. A existência do promécio primeiramente foi prevista por Boleslaw Browner em 1902. Essa previsão foi confirmada por Henry Moseley em 1914. Diversos grupos reivindicaram ter produzido o elemento, porém não puderam confirmar suas descobertas devido à dificuldade de separar o promécio de outros elementos. O promécio não é encontrado de forma natural na Terra, porém foi identificado no espectro da estrela HR 465 na constelação Andrômeda. As principais aplicações do elemento no cotidiano são em alguns tipos específicos de baterias atômicas que podem ter aplicação em marca-passo, mísseis e equipamentos de rádio, na emissão de luz em tintas especiais por efeito de decaimento radioativo e como fonte de raio-x e radioatividade em equipamentos de medida. Também é possível fonte de calor para geração de energias em sondas de espaço profundo e na avaliação de espessura de materiais pela mediação da passagem de radiação. Em 1841, Mossonde extraiu a terra rara dídimo da lantana. Em 1874, Per Theodor concluiu que o dídimo era de fato uma mistura de dois elementos diferentes. Em 1879, Lecoq isolou uma nova terra rara, o samário, do dídimo, obtido do mineral samarskita. Em 1885, o químico austríaco Barão Auer von separou do dídimo dois elementos químicos, o praseodímio e o neodímio, cujos sais apresentam colorações diferentes. O elemento metálico foi isolado relativamente puro em 1931. O praseodímio é encontrado em minerais terras raras, como a monazita e a bastinazita. O praseodímio pode ser encontrado recuperado da monazita ou bastinazita pelo processo de troca de íons. O praseodímio é componente de ligas metálicas com magnésio na fabricação de motores de aviões e na indústria aeroespacial. Ele pode ser utilizado como pigmento, né, na fabricação de vidros, cerâmicas e tintas esmalte, sob o nome amarelo de praseodímio, e na forma de dímio, uma mistura de praseodímio e neodímio. Para fabricações de lentes especiais para soldagem, porque ele absorve luz. E também pode ser utilizado na fabricação de pedras de isqueiro. O samário foi descoberto pela primeira vez em 1879 por espectroscopia pelo químico suíço Jean Charles, a partir do dídimio, sendo isolado em Paris no ano de 1879 pelo químico francês Paul-Émile Lecoq, a partir do mineral samarskita. O samário nunca é encontrado na forma livre na natureza, porém, como os demais elementos, terras raras, é encontrado em diversos minerais, incluindo a monazita, bastinazita e samarskita. As principais aplicações do elemento samário no dia a dia são na produção de ímãs poderosos de samário e cobalto, na dopagem de cristais usados em laser, no óxido de samário, que tem aplicação, né, na hidrogenação e desidrogenação do etanol, e em cerâmicas de vidro e vidros para absorção do infravermelho. O gadolínio foi assim nomeado a partir do mineral gadolinita, por sua vez nomeado em homenagem ao químico e geólogo finlandês Johan Gadolin. Em 1880, o químico suíço Jean Charles Galissard observou linhas espectroscópicas devido à presença do gadolínio em amostras de dídimo e gadolínio, óxido de gadolínio.
Como se percebeu que a gadolínio era um óxido de um novo elemento, foi creditada a ele a descoberta do gadolínio. O gadolínio nunca é encontrado livre na natureza, porém ocorre em diversos minerais como a monazita e a bastinazita, que são óxidos. É preparado atualmente por técnicas como troca iônica e extração de solvente, ou por redução de seu fluoreto anidro com cálcio metálico. As principais aplicações do elemento gadolínio no cotidiano é em exames de ressonância magnética, principalmente para o diagnóstico de tumores, e por ser um absorvedor de nêutrons, pode ser utilizado como uma barra de controle em reator nuclear. Também é utilizado em adição de pequenas quantidades do elemento, que melhoram as qualidades de ligas de ferro e crômio. Também é utilizado em ligas na fabricação de ímãs, equipamentos eletrônicos e armazenamento de dados, na fabricação de CD, em equipamentos de TV, aqueles antigos para conseguir a cor verde, e em alguns geradores de micro-ondas. Térbio. O térbio foi descoberto pelo químico sueco Carl Gustaf em 1843, que o detectou como uma impureza no mineral de ítrio, o óxido de ítrio. Esse elemento só foi isolado de forma pura com o desenvolvimento de uma técnica denominada troca iônica. O seu nome foi dado em homenagem a uma vila sueca denominada Ytterby. O térbio nunca é encontrado na natureza de forma livre, porém ele participa da composição de muitos minerais, tais como a serrita, gadolita, monazita, que pode conter até 0,03% de térbio. O térbio é utilizado como estabilizador de cristais de ZrO2 em células a combustões que operam em temperaturas elevadas. Nas antigas TVs de tubo, ele era relacionado com a qualidade da cor verde. Ele também é utilizado em lâmpadas de baixo consumo, em raio-x com aplicação médica, proporcionando uma menor exposição aos raios. Os sais de térbio podem ser usados em equipamentos a laser. Uma liga de térbio, disprócio e ferro é usada em equipamentos de som e com possível aplicação em sondares por suas propriedades quando submetidas a um campo magnético. O térbio tem sua configuração final em 4F9, seu formato é hexagonal compactada, sua coloração é cinza prateada, ele é um elemento maleável e dúctil e ele é macio o bastante para ser cortado com uma faca. Disprósio. O disprósio foi identificado pela primeira vez em 1876 em Paris pelo químico francês Paul-Émile Leconte. Entretanto, o elemento foi isolado de forma relativamente pura somente após o desenvolvimento das técnicas de troca iônica e redução metalográfica na década de 50. O nome disprósio é derivado do grego disprosito, que significa difícil de agir. O disprósio nunca é encontrado como elemento livre. Porém, ele está em muitos minerais que incluem outros elementos de terras raras. A principal fonte de disprósio é a euxenita. Ele também é obtido como subproduto do processamento de monazita. O disprósio, em combinação com vanádio e outros elementos de terras raras, é usado como materiais em lasers, para a produção de lasers. O material disprósio óxido-níquel pode ser usado em barras de controle em reatores nucleares. Na forma pura, o metal tem pouco uso, pois reage facilmente com a água ou ar. Usando ligas magnéticas baseadas em neônio, o disprósio também pode ser utilizado. O disprósio, por suas propriedades magnéticas, é usado em sistemas de armazenamento de dados. O iodeto de disprósio pode ser usado em lâmpadas do tipo metal haleto, permitindo a obtenção de uma intensa luz branca. Ele também tem outras aplicações. O disprósio tem como sua configuração eletrônica o 4F10. Ele tem um brilho metálico prateado, o seu formato é hexagonal compacta e ele é relativamente estável na presença de ar em temperatura ambiente. Ómio, de Ómia, forma latinizada de Estocolmo, capital da Suécia. Foi descoberto pelos químicos suíços Marc de la Fontaine e Jacques Louis em 1878, quando observaram uma banda de absorção no aspecto de um elemento até então desconhecido, que denominaram de elemento X. Mais tarde, em 1879, o químico sueco Peter de Moll Cleve independentemente descobriu o elemento quando trabalhava com a terra érbia, óxido de érbio. Usando um método desenvolvido por Carl Gustaf, Cleve removeu primeiramente todos os contaminantes da érbia. O resultado desse esforço foi o surgimento de dois novos materiais, um marrom e um verde. Nomeou de ómia
a substância marrom, em homenagem à cidade natal de Clave, Estocolmo, e o verde Thulian. Mais tarde, foi verificado que Ómia era na realidade o óxido de ómio e Thulia o óxido de túlio. Em 1934, W. Klein e H. Born obtiveram ômio metálico reduzido a cloreto de ômio anidro com vapor de potássio. O elemento tem sido isolado também através da redução de seus cloretos ou fluoretos anidros com cálcio metálico. Como as demais terras raras, o ômio não é encontrado na natureza como elemento livre, mas é combinado com outros elementos de terras raras em vários minerais. Ele é extraído comercialmente por troca iônica na área monazítica, que contém até 0,05 de ômio, porém ainda é difícil de separá-lo de outras terras raras. O ômio pode ser utilizado em ligas destinadas à criação de fortes campos magnéticos. Como ele pode ser utilizado como observador de nêutrons em barras de controle em reatores nucleares, o seu isótopo pode ser usado na calibração de espectrômetros de raios gama. Ele tem um possível uso na coloração de zircônia cúbica em vidros para se conseguir uma cor vermelha ou amarela. Pode ser usado em lasers especiais com aplicação médica, odontológica e tecnológica nas fibras ópticas. O ômio apresenta o espectro de emissão que se encontra abaixo na imagem. O érbio foi descoberto por Carl Gustav Mohs em 1843, onde mostra que separou a ítria, um mineral de gadolitita, em 3 frações que chamou de ítria, érbia e térbia. Ele nomeou o novo elemento em homenagem à cidade de Érbio, onde concentrações grandes de ítria e érbia foram encontradas. Neste tempo, érbia e térbia ainda eram confundidos. Após 1860, aquele que era conhecido como térbia passou a se chamar érbio, e após 1877, aquele conhecido como érbia foi rebatizado de térbio. O óxido de érbio razoavelmente puro foi isolado independentemente em 1905 por George Urban e Charles James. O metal razoavelmente puro não foi produzido até 1934, quando Klein e Born reduziram a cloreto de anidro com vapor de potássio. Como outras terras raras, esse elemento nunca é encontrado de forma livre na natureza, porém é encontrado em minérios como na areia de monazítica. Historicamente, foi muito difícil e caro separar terras raras desses minérios. Porém, com o desenvolvimento de técnicas de produção como a troca iônica no século XX, ocorreu uma redução de custos na obtenção de terras raras e os seus compostos. As fontes comerciais de obtenção de érbio são os minerais chemotime e euxenita. O érbio é utilizado em filtros fotográficos e o óxido de érbio tem a coloração rosada e é usado para colorir vidros e porcelana. Na metalurgia, a adição do érbio ao vanádio diminui a dureza e facilita a usinagem. O érbio não é usado de forma metálica pura, pois se oxida ao ar e é atacado pela água. O érbio é usado também nas barras de controle de reatores nucleares e em dopagem de fibras ópticas usada em sistemas de comunicação. Túlio. O elemento túlio foi descoberto pelo químico sueco Per Georg Clave em 1879, procurando impureza nos óxidos de outros elementos de terras raras. Mesmo método usado anteriormente por Carl Gustav para descobrir alguns outros elementos de terras raras. Clave iniciou removendo todos os contaminantes conhecidos da érbia, obtendo 2 novas substâncias, uma marrom e outra verde. A substância marrom era o óxido do elemento ômio, que foi denominado de ómia por Clave, e a substância verde era o óxido do elemento desconhecido. Clave nomeou esse óxido de túlio e o seu elemento de túlio. O Thule vem de um nome romano antigo para um país mítico do norte distante, talvez a Escandinávia. O elemento nunca é encontrado de forma pura na natureza, mas é encontrado em pequenas quantidades em minerais com outras terras raras. É extraído principalmente da monazítia. O minério encontrado nas areias dos rios por troca iônica apresenta aproximadamente 0,007% de túlio. Técnicas mais novas de extração por troca iônica e solventes conduziram a uma separação mais fácil das terras raras, com custos mais baixos, para obter o túlio. O metal pode ser isolado completamente por redução com o metal lantânio ou pela redução com o cálcio em recipiente fechado. Nenhum dos compostos de túlio são comercialmente importantes, mas alguns dos seus isótopos emitem raio-x quando irradiado de um reator nuclear, com possível aplicação na fabricação de equipamentos de raio-x portátil. Ele também pode ser utilizado em lasers a partir da codopagem com outros elementos e ele pode ser utilizado em supercondutores similares aos de ítrio.
Ele também tem potencial de aplicação em equipamentos de produção de micro-ondas e em cédulas de euro para evitar fraudes. Etérbio. O etérbio de Iterbia, uma cidade da Suíça, foi descoberto pelo químico suíço John Jarles em 1878. Ele encontrou um novo componente numa terra então denominada Érbia e o chamou de Itérbia, por ter sido o componente encontrado na cidade de Itérbia. Ele desconfiava que a Itérbia era um composto de um novo elemento que batizou de Itérbio, que foi de fato a primeira terra rara descoberta. O Itérbio é encontrado em outras terras raras e em vários minerais raros. Obtém-se comercialmente com a maior frequência a partir da areia monazítica. Também é encontrado na euxinítica e xenotime. Normalmente é difícil separar o itérbio de outras terras raras. Porém, as técnicas de troca iônica e extração por solventes desenvolvidas nos finais do século XX têm simplificado este processo. Os compostos de itérbio são raros. Um isótopo de itérbio tem sido usado como fonte de radiação alternativa para a máquina de raio-x portátil, quando a eletricidade não está disponível. O seu metal pode ser usado para melhorar o refinamento dos glândulos. Devido à sua resistência e outras propriedades mecânicas, ele é aplicado na produção de aço inoxidável e algumas outras ligas metálicas. O itérbio é usado na odontologia. Existem poucas explicações para esse elemento e seu aspecto de emissão é o que se encontra abaixo. Lutécio. A separação de lutécio e itérbio foi registrada pela primeira vez em Urbain, prevalecendo o nome que ele deu ao novo elemento descoberto. Urbain escolheu os nomes de neoitérbio e lutécio. Entretanto, ele optou por chamá-los de Aldebário e Cassépio. Em 1949, decidiu conservar o nome itérbio e denominou o novo elemento de lutécio, mesmo que a comunidade científica alemã ainda empregue o nome cartépio para o elemento 71. Assim como os demais elementos de terras raras, o lutécio é encontrado em vários minerais. Porém, o principal minério de lutécio comercialmente explorado é a monazita, o que contém 0,003% de lutécio. Os isótopos estáveis de lutécio são usados em catálise de alquilação, polimerização e hidrogenação. O lutécio é empregado em métodos de datação de tipo lutécio-hafnil. Os íons de lutécio mostram potencial para uso em relógios atômicos de altíssima precisão. O lutécio também está sendo estudado para outras aplicações. Essas são as referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. Então, chegamos ao fim. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final.